Hola, después de mucho tiempo he vuelto. Ya sé que tardó muchísimo para hacer um outro episódio aqui de podcast e sei que tu estarás pensando, madre mía, Alessandra desaparecido, ¿qué ha pasado com a Alessandra? Pero bueno, yo tardo, pero no falho, ya sabes, yo puedo tardar mucho, pero sempre acabo volvendo. E hoje teremos um novo episódio aqui para o nosso podcast de la Era Montessori. Este episódio ele está baseado em uma encuesta que eu hice com meus seguidores de Instagram, de Telegram e de YouTube. Não? Eu he perguntado a vosotros que me seguis qual era o tema que queria para o próximo episódio do podcast. E em Instagram e em Telegram ganhou o tema Adolescência em Montessori. Em YouTube ganhou o tema Como Empezar a Ser Montessori em Casa. Então, o que eu he decidido foi fazer uma live em Instagram falando sobre como empezar Montessori em casa, que tu vas encontrar depois o link, eu vou deixar aqui abaixo, o link para poder assistir o vídeo desta live. E hoje vamos falar sobre adolescência, porque foi o tema que ganhou em Instagram e em Telegram, em duas redes sociais. Então, como é o tema ganador, é esse que vamos falar hoje. A etapa de Montessori, todavia, em lo que se refere à adolescência, todavia é muito desconhecida do público de uma maneira geral, verdade? E isso passa porque há muito foco em la primeira infância, já que Maria Montessori ela dedicou 50 anos de sua vida estudando la primeira infância, não? E no que se refere a adolescentes, só há um texto de Maria Montessori sobre adolescentes, que é o texto de los Hijos de la Terra, que está ao final do livro de la Infância e Adolescência. É como se fosse um apêndice do livro, quase, não? É algo, tem algumas páginas, mas ela só escreveu aquilo, porque ele não teve mais tempo, não? Ele acabou falecendo. Incluso recentemente, foi dia 6 de maio, que é o dia que se recuerda a morte de Maria Montessori em todo o mundo. Eu he hablado também isso em uma outra live, pero bueno. Não existe muito material de Maria Montessori sobre a adolescência, e então por isso que se habla tão pouco. Pero isso não significa que não se contempla a adolescência em Montessori. Sim que se contempla, sim que existem discípulos montessorianos de gran renombre, de gran prestígio, de gran respeito entre toda a comunidade montessoriana de todo o mundo, que seguiu estudando aquilo que a doutora Montessori deixou, seguiu sendo um trabalho durante muitíssimos anos e chegaram a determinadas conclusões, não, para seguir lo que foi esse trabalho que ele começou, pero não teve tempo de terminar. Então, esses discípulos são muito importantes, porque eles deram prosseguimento a esse trabalho da doutora Montessori, não? Quizás entre todos eles, o mais conhecido, o mais importante é David Kahn, não? E isso vamos falar dele posteriormente em outros vídeos, porque David Kahn tem muito trabalho a respeito de adolescência Montessori. Para esse episódio de hoje de podcast, eu não quero transformar em uma classe, porque já sabeis que o podcast ele não está para isso, ele não está para dar uma masterclass. Não, a ideia do podcast é para que nós hablemos, charlemos, tenhamos como uma conversação de tu a tu, não? Por isso que estou aqui em meu salão, aqui sentada em meu sofá, porque quero que tu entendas que o podcast ele não é um curso, ele não é uma classe, ele é um intercâmbio de ideias, é uma charla, é um colóquio, não? Entre amigas. Então, vamos falar de uma maneira muito informal, vale? Urge muito em nossa sociedade atual. Os chicos e as chicas, eles estão completamente perdidos. Eles não encontram apoio, eles não encontram escuta,
eles não são tratados como deveriam de ser tratados, não? Isso ocorre desde que nascem, não? Como já sabemos. Pero quando falamos de los adolescentes, isso é algo muito notório, não? Como que eles todavia são tratados como se fossem ninhos pequenos, tanto pelos padres, como pelos professores, como pela sociedade como um todo. Veem os adolescentes como ninhos pequenos, não como pessoas que já são quase adultas, não? E isso era algo que a doutora Montessori hacía muito hincapié. Ela disse que os adolescentes já não são mais ninhos, que os adolescentes já são praticamente adultos e deveriam de ser tratados assim, não? E todavia é algo muito difícil de falar. Há pouco tempo eu fiz um vídeo, um vídeo rápido desses de Reels, hice também para TikTok, falando sobre as necessidades dos adolescentes, o que um adolescente necessita para ser feliz. E recebi comentários de ataque, não? De pessoas que me diziam que como que eu podia dizer que o que um adolescente necessita é trabalhar e ganhar um sueldo. Não? Que como que um adolescente vai trabalhar se ele tem que estudar, se ele já estuda muito, se ele já tem que fazer muitos deveres, muitos exames, com que tempo que ele vai poder trabalhar para ser feliz? Me han dicho isso, não? E creo que foi no TikTok que me deixaram esse comentário. Então, para que veas como a sociedade todavia tem uma imagem muito distorcida sobre o que é um adolescente, não? Todavia, eles vemos como se fossem ninhos pequenos, não? Por que um adolescente não pode trabalhar? Não, claro que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar e pode estudar. Há muitos que fazem isso em muitas partes do mundo, porque não lhes queda outra, não? Porque tem que levar dinheiro a casa. Não é disso que estou falando, não? Esta situação não é a ideal, não? Quando falo que o adolescente ele tem que trabalhar, é porque ele é um trabalho para ser feliz a ele mesmo. Sobre isso vou falar neste episódio, vale? Não estou me referindo ao trabalho que a vezes alguns adolescentes têm que desenvolver porque eles necessitam trazer dinheiro a casa, porque não têm padre, ou não têm madre, ou enfim, têm umas certas circunstâncias familiares que lhes obriga a trabalhar, a levar dinheiro, a contribuir com a economia familiar. Não é disso que me refiro quando digo que um adolescente necessita trabalhar, vale? Eu creio que a primeira coisa que temos que falar quando falamos de adolescência em Montessori, a primeira coisa que temos que ter em mente é que adolescente fuimos nós outros. Que adolescente has sido tu? Não? Intenta fazer este exercício de memória. Tenta tirar ali do fundo de tu memória que adolescente fuiste tu. Quando, a lo mejor, nos anos 80, nos anos 90, não, que adolescente eras tu. Que anhelos tenias, que desejos tenias, que era o que te gostava, que era o que não te gostava, que relação tinha com tus padres, com tus professores, com tus adultos, e que relações tenias tu com tus amigos também. Como te sentias em relação a ti mesma ou a ti mesmo quando estava solo? Não, que era o que te passava por la cabeça nesses momentos de soledade? Que era que te gostava tanto, 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 que tu pensavas, quando ser adulto me vou dedicar a isso. Ao final te has dedicado? Sim ou não? Se não te has dedicado, por quê? E se sim te has dedicado, te sigues dedicando ou lo has deixado? Não? É muito importante fazer esse exercício de memória. E porque te vai ajudar a compreender muito mais a tu filho, a tu hija ou a tus alunos.
Nós nos olvidamos de quem éramos quando éramos adolescentes. Essa é uma grande verdade. E por isso que há tantos conflitos entre os adultos e os adolescentes, porque nos olvidamos de quem éramos. Ou a vezes sí que nos recordamos quem éramos e temos medo de que nosso filho, nosso adulto, se transforme nesse adolescente. Isso é outro melão, não? Pero esse melão não vamos abrir hoje. Intenta então pensar que era o que te gostava, quem era a pessoa que eras naquele momento e em que pessoa querias transformar-te, se lo lograste ou não. ¿No? Que experiências que has vivido com tus amigas, com tus amigos, com tus companheiros, com tus professores. Has tenido algum adulto que ha sido um modelo para ti ou quizás não? Quando hablamos de Montessori na adolescência, há duas necessidades que nós em Montessori defendemos que os adolescentes têm. Eles têm duas necessidades muito fortes que têm que ser cumpridas, vale? Durante esse tramo de 12 a 18 anos. A primeira necessidade é de pertencer a um grupo e a segunda necessidade de descobrir para que serve na sociedade. O adolescente ele necessita descobrir para que ele é venido a viver. Então, a primeira necessidade, que é essa de pertencer ao grupo, se tu já me levas algum tempo seguindo aqui no YouTube, no blog, nas redes sociais, já sabes que a necessidade de grupo surge durante a etapa de 6 a 12 anos, não? Na etapa de primária, os chicos já começam a dar essas señales de que eles necessitam estar em grupo. Se supõe que essa necessidade foi atendida durante essa etapa e logo quando o chico, a chica entra na adolescência, essa necessidade vai estar multiplicada por 9, porque vai ser muitíssimo mais forte, pero ele já ha vivido uma experiência prévia, não? Com esse grupo de quando ele era mais pequeno, que ele vai ajudar a elegir um grupo em la adolescência, ou pelo menos vai saber como posicionar-se dentro desse grupo. Sin embargo, muitas vezes os adolescentes não tiveram a experiência de estudar na escola Montessori quando estavam em primária. Eu diria que a grande maioria não teve essa oportunidade, verdade? Então, essa necessidade vai existir de todas maneiras, porque é uma tendência humana, é algo que vai sair de todas maneiras, não? Essa forte necessidade de grupo. Lo que nós temos que fazer é ajudar-lhes a pertenecer. E pertenecer, que significa pertenecer? Pertenecer não significa só estar dentro de um grupo. Pertenecer significa quando tu estás em um grupo e tu não tens que ser uma outra pessoa para encajar. Muitos jovens entram em grupos, pero não sentem que pertencem. Eles sentem que estão encarrados. Muitos fazem isso. E é aí que está o problema. Por isso que eu te he dito a princípio, pensa quando tu eras adolescente, que experiência que tu has vivido, não? Porque aqui, neste ponto de pertencimento, se tu has tenido uma experiência em tu passado de estar em um grupo onde tu sentias que não pertencias, vas a compreender muito bem o que vou explicar agora. Muitas vezes um chico, uma chica, eles se esforçam para entrar em um determinado grupo porque eles querem ter amigos,
porque eles querem ser vistos, porque é aquele grupo de los populares do colégio e todo mundo quer ser popular. Nadie quer ser nerd, nadie quer ser aquele que todo mundo se ríe deles, não? Todos querem ser respeitados, todos querem ser queridos, amados, idolatrados, e muitas vezes os chicos, as chicas se esforçam para entrarem naquele grupo, não é? Grupo de los populares. A vezes nem é um grupo assim tão popular, pero tem uma certa força, não? Parece que as pessoas, as chicas, os chicos que fazem parte daquele grupo, parece que eles são fortes, parecem que se querem, parecem que são unidos, parece que se ajudam, parece, não? Então, o chico ou a chica vê aquilo e diz: quero entrar. E se vai esforçar para poder entrar naquele grupo, e pode ser que, na verdade, que aquele grupo não é o melhor grupo para ele ou para ele. Mas ele está tão convencido de que tem que entrar naquele grupo para poder ser amado, para poder ser visto, para poder ser alentado, como decimos em disciplina positiva, não? Então, tem tanta necessidade que ele vai fazer de tudo para poder entrar naquele grupo. E é aí que ele se encarra, não? Que ele começa a desrespeitar-se a si mesmo, com o tal de estar com aquelas pessoas. Eu não sei se tu has passado por alguma experiência assim. Eu, quando era pequena, sim, eu tive essa experiência. E vou contar aqui para vocês e vais a compreender muito bem o que quero dizer. Quando tinha mais ou menos uns 13 anos, eu tinha um grupo com 2 chicas, éramos 3, comigo éramos 3. E essas 2 chicas, elas eram muito distintas de mim. Elas iam no colégio com umas roupas muito coloridas, estamos falando do ano 1987, vale? O ápice dos anos 80, Madonna era super famosa, e sim, eu sou muito vieja, pero bueno. Elas iam no colégio com essas roupas super coloridas, com uns pendentes enormes, com a cara toda maquilhada, usava aquele pinta-lábios morado que era super, bueno, era horroroso, mas naquela época era o mais, todo mundo tinha que levar pinta-lábios morado. Não sei se vosotras, se sois dessa época, se os vais a recordar, pero era como que uma obrigação, não? Todas as chicas tinham que usar o pinta-lábios morado. E elas iam assim no colégio com umas roupas muito coloridas, uns peinados assim muito chamativos e muito maquiladas e com o pinta-lábios morado. E eu não. Eu era completamente ao revés, não? Eu era muito sencillita, eu só levava vaqueiros, mis Converse negras e camiseta, jersey, ou azul marino ou negro, porque eu já sentia com 13 anos, eu já sentia uma certa inclinação por el grupo de los darks, que não sei se vocês vais a recordar, não sei se existia darks em Espanha nos anos 80, em Brasil era muito forte a comunidade dark, não era, creio que hoje em dia seria chamado emo, não? Eram aqueles chicos, aquelas chicas que se vestiam todos de negro, não? Com o pelo na cara, com aquela pele muito branca e sempre aquela aparência muito triste. Não? Eu não era totalmente assim, mas eu me sentia mais identificada com esse grupo. Então, eu me vestia de negro muitas vezes, não toda de negro, não em plan Morticia Adams, pero sí, la blusa, ¿no? La parte de arriba, el zapato, chaqueta, sempre usava muitas prendas negras. E não usava maquillaje, pero nada, porque minha madre era muito controladora,
era muito controladora comigo e ela me proibia de usar maquiagem. Então, quando eu estava com essas chicas, eu andava com elas, não porque elas eram as mais populares do colégio, porque elas não eram, pero eu tinha muita dificuldade para encontrar amistades. Eu era uma pessoa muito tímida e elas me receberam. Então, como elas me receberam, eu estava super feliz, porque por fim tinha amigas, não? Aquela coisa. E me sentia feliz porque também tinha um grupo e bom, estávamos sempre juntas e essa coisa, não? Pero chegou um momento em que uma delas, que era a líder do grupo, não, a mais forte, ela me chamou e me ha dicho: Alessandra, tu não podes vestir-se assim. Tu não podes vir ao colégio dessa maneira. Eres uma chica. Tu pareces um chico vestido dessa maneira. Tens que vir como nós outras. Tens que se vestir assim, com essas roupas coloridas. Por que tu não vas à farmácia e te agujereas as orejas para também levar pendentes como nós outras? E eu dizia que não quero, que não me gusta, minha madre não me vai deixar e não sei o quê. E, bueno, um dia, essa chica me leva ao banho do colégio dizendo: vem aqui que tenho uma surpresa para ti. E me levou ao banho do colégio. A outra chica sabia o que ia passar, era seu cúmplice, não? Ele estava ajudando. As duas me levaram para o banho do colégio e de repente ela se saca de dentro assim de la roupa que ele tinha escondido, saca-se de dentro da roupa, roupa que ela havia traído de sua casa, que era sua, um estuche de maquiagem e um par de pendentes que eram suyos, e me começou a vestir, me obrigou a colocar seus pendentes e também me começou a maquilar à força, porque ela dizia que eu não podia andar vestida daquela maneira, que eu tinha que ser como ele. E como a outra chica, a terceira chica de nosso grupo, não? Assim, tens que ser como nós outras. E ele me forçou a me vestir como eles. Ela me trouxe roupa de sua casa para que eu vestisse, me maquilhou e me obrigou a pôr os pendentes. E eu lhe dizia: não quero, me estás forçando, não quero que hagas isso comigo. Eu protestei, eu não queria. Pero ela me dizia: não, calma, tranquila, dá uma oportunidade, vas a ver como te vai gostar, vas a ver como te vas a ver mais guapa, vas a ver como vai ser muito melhor, espera. E não me gostava nada, os pendentes que ela me trajo eram de pressão, porque eu não tenho as orejas agujereadas. Ela me trajo uns pendentes de pressão que me hacían muchísimo daño. E eu dizia: isso me está haciendo daño, quita isso de mis orejas. Ela dizia: não, tu tens que aguantar, porque ser mulher é isso. As mulheres têm que aguantar, para estar guapas há que sofrer. E por um dia eu fui essa chica que ela queria que eu fosse, pero me senti muito mal. Não? E aí eu vi que para poder seguir sendo amiga dessas chicas, eu tinha que encajar-me. Eu não podia ser eu mesma. Eu não podia levar minhas roupas escuras, eu não podia levar a cara lavada, eu tinha que encajar-me. Isso significa encajar-se. Essa história, para que tu puedas entender o que é isso de encajar em um grupo. E eu creio que isso não é algo que era só de los anos 80. Isso sigue passando, não? Quantas chicas têm que fazer bailes em TikTok, aún as sabendas que isso não se deve fazer, porque sua madre já lhe ha explicado, porque os professores já han explicado sobre o que existe, não? Detrás daquela pantalla, quem é que está vendo aqueles vídeos, pero aún assim elas lo hacen porque elas querem ser aceitadas, porque elas querem ser vistas, porque suas amigas lo hacen, e se ele não vai fazer, ela vai perder aquela amiga, não? E creio que isso também deve de passar com os chicos, talvez em uma escala menor. Isso creio que ocorre mais com as chicas, mas também deve ocorrer com chicos. E é sobre isso que temos
que estar muito atentos, não? Que os chicos eles têm que pertencer a um grupo e estar em um grupo onde eles podem ser eles mesmos, que eles não têm que se transformar em uma outra pessoa ou fazer coisas que eles não querem fazer solo para agradar a los outros elementos do grupo. Nós, como adultos preparados, como madres, padres, professores de adolescentes, temos que ajudar o adolescente a compreender que ele pertence a si mesmo, que ele não tem que pertencer a seus amigos, ele tem que pertencer a si mesmo. A los poucos, à medida que esse chico, que essa chica vai amadurecendo, não? Vai crescendo, vai acabar se dando conta disso. Por isso é algo que tarda, não? Leva a vezes anos para compreender. E durante esse caminho, mientras todavia não se ha dado conta disso, o chico, a chica pode sofrer muito. Então, é por isso que é necessário que nós les apoiemos nesse sentido. A segunda necessidade que havia comentado, não, com vosotras, é que o adolescente ele tem que descobrir para que serve. O que significa isso de descobrir para que serve? Será que tu estás dizendo, Alessandra, que ele tem que descobrir em lo que ele é bueno? Não exatamente. Os vou explicar. A vezes, temos um chico ou uma chica que é muito bom em matemáticas, não? Que saca nas notas muito altas, que tem muita facilidade, é dizer, é bom em matemáticas. E que lhe vamos a dizer a esse adolescente? Ah, mira, já que tu eres tão buena em matemáticas, tens que fazer uma carreira de engenharia, de informática. Não, porque tu eres muito bom em matemáticas, te vas a sair super bem, em cima essa carreira paga super bem, não? É isso que decimos a los chicos. A verdade é que não existe um engenheiro dentro desse chico. Pode ser que não existe um informático dentro desse chico. Pode ser que exista outra coisa que a lo mejor também está relacionado com matemáticas, porque as matemáticas são muito amplas. Não? Nós temos essa ideia de que se uma pessoa é boa em matemáticas, tem que ser engenheiro, tem que ser informático. Mas existem muitíssimas outras profissões que também requerem um grande conhecimento de matemáticas. A lo mejor ele é um astrônomo. Né? Dentro dele existe um astrônomo. Os astrônomos têm que saber de matemáticas. Ou a lo mejor é um arquiteto. Não é exatamente um engenheiro. Existem muitas carreiras que também requerem matemáticas. E a lo mejor esse chico se vai se sentir muito mais identificado que com engenharia, que com informática. Ou a lo mejor sim. Pode ser que se acabe também se encontrando dentro de engenharia. Mesmo porque engenharia, há tantos tipos de engenharia, verdade? Existe lá a civil, a mecânica, a eletrônica, la de los aviones, não? Existem muitíssimos, engenharia química, existem muitíssimos tipos de engenharia. A lo mejor se acaba encontrando em alguma deles, mas a lo mejor não. Então, ele tem não só que saber em lo que ele é bueno, ele tem que saber para que ele serve, qual é a coisa que ele descobre que ele está hecho para aquilo, não? E aí entra a ideia de Maria Montessori que vamos falar muitíssimas vezes, que é a valorização da personalidade. Então, o que significa essa ideia de valorização da personalidade que nos dizia a doutora Maria Montessori? Significa justamente que o chico descubra para que ele é venido, não? Encontrar essa missão. ¿Te acuerdas quando estávamos estudando Montessori 6 a 12 anos, quando estávamos estudando educação cósmica, que eu te he hablado sobre a missão cósmica de los seres, não? É essa hora que ele tem que encontrar a missão cósmica. Para alguns vai ser agora, para outros vai ser dentro de alguns anos, cada um tem uma história.
pero nosotros como sus adultos deveríamos ajudar-lhes a já começar a buscar sua missão cósmica agora durante a adolescência. Saber em lo que o adolescente é bueno é indicativo, porque se ele é bueno em fazer uma determinada coisa, significa que também lhe dá prazer fazer aquela coisa, não? Suele ser assim. Quando nós hacemos algo muito bem, hacemos também com prazer. Por exemplo, como eu acabado de dizer, às vezes uma pessoa é boa em matemáticas, ela não tem que ser exatamente engenheiro, pode ser astrônomo. Então, vocês têm que tentar buscar, ajudá-lo a encontrar o que ele ha venido a ser nesse mundo. E como hacemos isso? Pois proporcionando experiências. Por isso que também a doutora Montessori vai falar sobre realizar um trabalho. Não? E esse trabalho tem que ser valorizado com um sueldo. Pero, aunque todavia não há possibilidade de ser remunerado, porque muitas vezes é difícil, não, para um adolescente encontrar um trabalho remunerado. Outra coisa que se recomenda muito aos adolescentes é ser um trabalho voluntário. Pero vai buscar um trabalho voluntário para um adolescente aqui em Espanha. É missão impossível, não se encontra. Não, as ONGs são muito desconfiadas com os adolescentes para dar um trabalho. Então, a vezes não é tão fácil encontrar um trabalho remunerado, um trabalho voluntário, pero sim que podemos fazer algumas iniciativas dentro do colégio, dentro de nossa comunidade, para ir dando pistas. Vamos a pensar se és alguém que lhe gusta muito dibujar, podemos fazer em nosso colégio, em nosso instituto, uma festa para arrecadar dinheiro, para pagar, não sei, a festa de fim de curso, o viaje de fim de curso. Então, lhe amamos aquele adolescente que é muito bom em dibujar para ser os carteles que vai chamar a atenção das pessoas para vir à la fiesta, não? Ele é bom em dibujo, seguramente vai ser uns carteles bonitos. E como será que ele se vai sentir depois de fazer esses carteles? Será que ele vai seguir gostando? Será que ele vai chegar à conclusão de que realmente ele foi feito para aquilo? Ou será que necessita outro tipo de atividade para descobrir em lo que para que de verdade serve, que se pode aplicar esta atitude, essa aptitude de fazer dibujos, não? Ou então, às vezes, é muito bom fotografiando, pode utilizar essa facilidade para fazer fotografias tão bonitas, não? Para fotografiar a festa de arrecadação de dinheiro. E a lo mejor depois ele se vai chegar à conclusão que sim, que serve para ser um fotógrafo profissional, ou a lo mejor não, a lo mejor ele quer trabalhar com cine, ou a lo mejor quer trabalhar com desenho gráfico, com alguma outra coisa que também está relacionada à imagem, mas não é exatamente ser fotógrafo, não? Pero claro, para que ele ou ela chegue a essa conclusão, tem que viver experiências. Nós, como seus adultos, temos que proporcionar-lhe oportunidades para que eles vivam essas experiências, para que eles cheguem à conclusão. Em um momento que o adolescente pode utilizar isso que ele faz tão bem em prol do grupo, em prol da comunidade onde ele está, não? A comunidade que pode ser a igreja, o instituto, não? A escola de inglês, a escola de futebol, de baile, não? Todas essas comunidades onde eles estão, e no momento que ele pode utilizar isso, que ele sabe que é bueno, então aí ele vai sentir valorizado. Isso que é a valorização da personalidade, não? Eu valgo para isso. Quando eu hago isso, que sei fazer, que me gusta tanto, que sei fazer tão bem,
estou ajudando a minha comunidade, não? Vêm outras pessoas que o reconhecem e que me agradecem, que me pagam, que dizem, uau, mira que trabalho mais bonito que tu has hecho, mira que resultados tuvimos graças a tus fotos, graças a tus dibujos, não? É isso que se trata, a valorização da personalidade. E é por isso também que tu hijo está tão enganchado nos videojuegos. Porque a indústria de los videojuegos sabe disso. E por isso que eles captam tão bem os chicos, não? Eles fazem os jogos de tal maneira que aquele chico que é tão bueno pegando tiros, por exemplo, não? Ele vai cada vez ganhando mais pontos, e vai avançando e passa por outra etapa, cada vez vai superior, não? E aí ele é super bueno em aquele jogo, não? ¿Por quê? Porque toda a estrutura está hecha para captar o adolescente. A indústria dos videojuegos sabe disso, sabe que eles necessitam sentir que são valorizados. Então, os jogos estão dibujados de uma maneira para que eles se sintam assim. Por isso que tu hijo não quer parar de jogar a la consola. Então, o que nós temos que fazer é parar de estar reclamando tanto delas pantalhas e começar a atuar e a buscar uma outra forma de conseguir o mesmo efeito em los chicos, em las chicas, sem las pantallas. En el momento que a sociedade empiece a valorizar os adolescentes, a proporcionar essas experiências para que eles se sintam mais fortes, e também, ao mesmo tempo que eles encontrem esses grupos saludáveis, que não lhes vai exigir que se encarrem, então, amigos, a necessidade de estar todo dia em pantalhas, não sei se vai desaparecer totalmente, pero seguro que se vai reduzir de uma maneira muito dramática, muito forte. O que passa é que nós não hacemos nada disso. Vamos a seguir falando muitas vezes sobre adolescência aqui no canal. E me gostaria de saber que tipo de adolescente has sido tu? Tu has sido uma adolescente tímida ou popular? Tenias muitas amigas ou tenia poucas amigas? Tenias um grupo onde te sentias escuchada, valorada, onde tu podias ser tu mesma ou não? Ou tu estavas em um grupo onde tu tenias que encajar, que fazer o que tus amigas te obrigavam, porque senão tu estaria sola e não teria nadie para estar contigo. Cuéntame aqui nos comentários que eu vou ler, quero saber. E espero que agora, de la mesma maneira que estivemos durante todos esses anos falando sobre Montessori 6 a 12, que podemos começar um novo momento aqui em nossos momentos Montessori, falando sobre adolescentes, porque urge, eles necessitam ser escutados e vistos da maneira que eles de verdade são e não da maneira que nós creemos que eles são. Um abraço e um beijo.